Bom, bom dia a todos, boa tarde para quem está no fuso horário adiantado. Antes de começar essa sessão Papa Mesa, também especial por vários motivos, mas especial porque é pós-período estival na Europa, então a gente está retomando depois de uma pausa, não de descanso, né? Antes de começar, eu queria avisar a todos que essa sessão está sendo gravada e ela vai para o canal YouTube da Vera Kiss. Quem não estiver de acordo em ceder imagem e som, ou que saia da sala, ou que se oponha agora, ou então que fique sem câmera e também fique em silêncio para não ser exposto. Bem? Se ninguém está contra, vamos começar. Então, hoje, como eu falei, é um prazer por retomar, adoro esse nosso papo à mesa. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Grazini, sou presidente e diretora da Vera Kiss, que é uma fundação francesa, que trabalha com a mediação das ciências dos alimentos e da alimentação, e o objetivo é melhorar o fluxo e a qualidade das informações sobre alimentos e alimentação, claro, que transitam no meio social. E a ideia também é inserir a pesquisa no âmbito social, porque muitas vezes a gente não consegue entender, não a gente, mas muita gente, não consegue entender qual é o papel da ciência, e essa é a ideia, essa é o trabalho, o carro-chefe da Vera Kiss. E o Papa Mesa é justamente mostrar o quão esse assunto, alimentos e alimentação, ele é vasto, ele é complexo, e quantas visões existem, e mostrar como a Vera Kiss é neutra nessa, né? É uma missão neutra, é mostrar que todo ponto de vista ele é válido, ele é importante, ele tem que ser escutado, difundido e respeitado. Então, a gente tem do campo à mesa uma série de assuntos, uma série de profissionais e uma série de visões. Hoje, então, né, para corroborar com essas diferentes visões, eu recebo aqui a professora doutora Fabiane Rezende, que é nutricionista, foi professora do FMT, e eu vou deixar ela se apresentar melhor, porque nada melhor do que a própria pessoa para se apresentar e falar o que ela quer falar para as pessoas, e que escreveu, né, esse livro, Obesidades, Doenças Crônicas e Comportamento Alimentar, e ela vem aqui apresentar esse livro, e eu não vou spoiler, só posso falar que eu ganhei ele de presente na semana passada, em Lisboa, que estávamos juntas, e adorei. Fabiane, obrigada a todos, né, por estarem aqui. Fabiane, já falei várias vezes, é uma honra estar aqui com você, já é uma honra de ter aceitado o convite, de querer compartilhar esse momento com a gente. A cela é sua, estamos aqui para compartilhar com você a sua obra. Bom, obrigada, Ju, obrigada a todo mundo que está conosco, né, nesse momento. Para mim é uma alegria enorme poder estar aqui para compartilhar um pouquinho sobre o livro, e uma alegria rever pessoas muito queridas, né, algumas que a gente se encontrou tem pouquíssimo tempo aqui em Lisboa, outras que estão no Brasil, então para mim é muito, enfim, estou transbordando a alegria aqui de estar com vocês nesse momento. Bom, eu que agradeço o convite, Juliana. Eu acho que esse trabalho que você faz de fazer a disseminação, né, do conhecimento e de tudo que gira em torno de alimentação e nutrição é muito importante, né? Como você falou, a gente tem muito campo de pesquisa se expandindo no contexto da alimentação e nutrição no geral, e muita coisa nova sempre surge porque é uma ciência relativamente nova, e a gente está vivendo talvez mais do que nunca em função aí da pandemia, né, uma reflexão muito profunda sobre os nossos modos de fazer, né, esse papel de transformar, né, as relações que nós temos com a alimentação, com a nossa própria saúde, com o nosso próprio corpo, e o livro vem muito ao encontro disso, então espero, né, ampliar um pouquinho as visões e ouvir vocês também, né, eu acho que vai ser um espaço de troca muito importante. Bom, eu vou me apresentar brevemente, algumas pessoas já me conhecem, mas, né, eu sou nutricionista de formação, sou mineira de Belo Horizonte, já descobri que tem conterrânea minha aqui na sala, e eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Viçosa, logo depois segui minha carreira lá na vida acadêmica de pesquisa com mestrado em ciência da nutrição, estudando muito composição corporal em pessoas adultas, especialmente em homens naquela época, mas desde a graduação
sempre permeando, através da iniciação científica e projetos de extensão, o campo da obesidade e das doenças crônicas. Então, já tem 18 anos que eu estou no convívio com esse contexto. E depois do mestrado, eu fui, enfim, exercer a docência, a pesquisa, a extensão. Então, passei por algumas faculdades particulares do estado de Minas, depois fui para a UFMT, tive a oportunidade de ficar lá por quase 4 anos, trabalhando muito no contexto hospitalar, especialmente na dietoterapia, naquela abordagem bem prescritiva da nutrição, mas num campo, né, onde a gente tem, digamos que um certo controle da situação, que é no contexto de hospitalização. E no final de 2011 eu fui para a Federal do Tocantins, e lá eu fui migrando um pouco desse campo da nutrição mais clínica para nutrição mais no campo da saúde coletiva, da promoção da saúde, prevenção de agravos e doenças e também de segurança alimentar e nutricional. E aí afastei um tempo para fazer o doutorado, voltei para a Universidade Federal de Viçosa e resolvi estudar doença crônica, capacidade funcional e obesidade em pessoas idosas. E terminei essa jornada, digamos, né, de aprofundamento da pesquisa mais ou menos em meados de 2016. E o doutorado, eu vou contar um pouquinho para vocês entenderem por que esse livro surge, de onde que ele se desdobra. No meio do doutorado, eu entrei, digamos que em reflexões muito profundas do meu papel dentro do campo da nutrição, porque quando eu fui para esse lugar de promoção, prevenção, eu vi as pessoas trabalhando com prescrição de dietas, e isso ressoava em mim de maneira muito estranha, porque, enfim, não era algo que se sustentava no longo prazo em termos de mudanças e uma transformação da relação com a comida. E quase larguei a nutrição nessa época, quase falei, eu vou largar tudo e não me vejo mais nesse lugar, dessa forma. E aí, nesse meio, né, do caminho, eu encontrei algumas abordagens diferentes no campo da nutrição, especialmente Mindful Eating, Intuitive Eating. Comecei a, né, embarcar no estudo disso e fui criando uma rede de contatos, ampliando minha própria visão sobre o assunto. E depois aí a gente teve a oportunidade de promover um congresso, que é o Combracas, que é de onde desdobra esse livro. Então, daqui a pouquinho eu vou contar um pouco mais sobre esse processo de origem do livro, mas basicamente é isso. Bom, Ju, a dinâmica, não sei se eu já posso partir, se vocês querem... Bora. Pode? Então, vamos lá. Então, eu fiz uma breve apresentação, eu cada vez mais tenho me distanciado um pouco desse formato expositivo, mas sinto que para trazer um pouco da visualização desse processo, algumas coisas podem ajudar aqui. Então, vou partilhar minha tela e vocês também podem interagir comigo, depois se quiserem aí abrir, né, o áudio ou no chat quiser perguntar algo, a gente vai conversando. Então, né, foi com muita alegria que eu recebi esse convite da Juliana, porque esse livro foi lançado esse ano, e é um livro que a gente pensa, falo a gente porque não fui só eu que, né, eu escrevi, daqui a pouco eu vou falar das pessoas que compõem o grupo, né, que possibilitou a publicação dessa obra, mas a ideia é que a gente possa ampliar as nossas reflexões, trazer um apanhado do que as evidências científicas mais recentes nos trazem sobre esse campo do comportamento alimentar, de uma abordagem não dieta, de uma abordagem não prescritiva, de um atendimento mais humanizado. E esse livro vem, talvez, com o intuito de cumprir lacunas muito importantes na formação do próprio nutricionista, especialmente, tendo em vista que, quando a gente vai para esse campo da obesidade e doença crônica, a gente olha para a literatura e vê muito foco no nutriente, nos cálculos, naquela lógica um pouco de controle, de prescrição, e que lá na prática, né, já tem 18 anos de trajetória nisso, a gente vê que não surte tanto efeito no médio e longo prazo e acaba, às vezes, trazendo mais conflitos e desafios e confusão nessa relação de cuidado da alimentação e do corpo. Então, o livro vem muito com esse intuito de cobrir algumas lacunas, não todas, lógico, mas talvez começar a preencher esse espaço que a gente considera que ainda falta. Então,
Só para complementar, na minha trajetória, eu acabei buscando formações adicionais, fiz a formação profissional em Mindful Eating, agora mais recente em Mindfulness, então também sou instrutora, né, nesse campo de práticas de conhecimento, e ao longo dessa minha trajetória eu fui percebendo que a carreira como terapeuta nutricional foi fazendo mais sentido, e mais recentemente, foi agora no último dia 14 de setembro, eu exonerei, né, da carreira como docente, pesquisadora, e sigo agora como terapeuta, como instrutora e também com projetos paralelos, inclusive, nessa lógica de disseminar conhecimento nessa área. Então, hoje estar aqui com vocês, né, também coincide com uma fase, digamos, de início de um novo ciclo para mim. E aí, vou contar um pouquinho da história. Eu acho que é muito importante a gente honrar pessoas, trazer como que um livro, né, ele acaba nascendo, para que vocês entendam e se conectem também um pouco com isso. Em 2018, no final do ano de 2018, o Luiz, que é o CEO da Congress, me fez um contato comigo. Eu já conheci o Luiz desde a época de graduação da Universidade Federal de Viçosa, e ele fez um contato me convidando para organizar algum congresso na área da saúde. Naquela época, a Congress já fazia congressos online, mas só de engenharia de produção. E ele me convidou e falou, não, você pode escolher o tema. E aí, por toda a trajetória que eu comentei com vocês, não me veio nada diferente do que comportamento alimentar. E falei, então vamos lá, vou aceitar o desafio. Na época, com muito receio, porque o online não estava como a gente está vivendo hoje. E pensei, um evento, eu não posso construir isso sozinha. Eu gosto do trabalho colaborativo, eu penso que somando expertises a gente consegue ampliar muito mais e dar potência para tudo que a gente faz. Então, convidei a Fernanda Penaforte, que é professora, pesquisadora na área, atua na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Já vinha, né, a Fernanda já tem uma trajetória mais longa da própria pesquisa no campo do comportamento, e prontamente ela aceitou estar comigo, e a gente começou a organizar o Combracas. Eu vou falar do Combracas porque é a partir dele que surgem os livros, e a gente percebeu que organizar um evento com o tamanho que a gente queria, incluindo inclusive a apresentação de trabalhos, né, abrindo oportunidade para a gente conhecer qual era a produção científica nesse campo, a gente também convidou a Poliana Martins, que é professora e pesquisadora e atua na Federal da Bahia, no campus Vitória da Conquista, e nós três somos da mesma turma de graduação, lá da época de UFV, grandes amigas, e sempre trabalhamos colaborativamente com outros projetos. E aí nasceu o Combracas, 2019 aconteceu a primeira edição, a gente ficou extremamente surpresas com o alcance que a gente teve. Lógico que a Congress-Me tinha a detenção de uma expertise que proporcionou a gente ter o alcance, mas a gente percebeu que as pessoas estavam muito interessadas nesse campo. A gente teve, com a reapresentação do Congresso, em 2019, 35 mil pessoas inscritas. E aquilo, para mim, foi assim, eu esperava 2.000 no máximo, e foi, né, uma coisa que nos chamou muita atenção. E aí, dessa época, na época que a gente fez o Combracas, a gente já tinha parceria com o IASSE, que é o Instituto de Alimentação Consciente e Intuitiva. Eles forneceram cursos para inserção no próprio Combracas, e naquela época nascia a editora do, né, IASSE, e a gente pensou, já que existe uma demanda tão grande de pessoas interessadas nesse campo do conhecimento e uma lacuna, por que não pensar numa produção científica derivada do próprio Congresso? Então, juntando aí, né, Congress-Me, Combracas e o IASSE, nasceu o primeiro livro, que não vai ser o foco hoje da minha fala, mas não posso deixar de falar dele, porque é dele que desdobra todos os outros processos. Então, a gente lançou em 2020 o Comida, Corpo e Comportamento Humano. Na época, a gente teve a colaboração de 19 autores, e a gente prosseguiu com o projeto do Combracas, e em 2020 ele teve como eixo temático o título que originou esse livro, que é o Obesidade, Doenças Crônicas e Comportamento Humano. Então, a partir da segunda edição do Combracas nasce esse livro, que eu vou trazer um pouquinho para vocês. E aí, dada a complexidade que é falar desse tema,
todas as vertentes que se desdobram em termos de doenças crônicas e da própria abordagem, né, no sentido terapêutico para isso. A gente teve aí 58 pessoas que colaboraram com a escrita desse livro, e aí, assim, né, ele toma uma dimensão muito maior que o primeiro, mas o primeiro acaba sendo importante porque ele traz essas abordagens que poucas pessoas conhecem do que se trata. E nesse livro, da obesidade e doenças crônicas, a gente traz uma aplicação, né, um pouco mais específica de como essas abordagens podem ir para esse campo da obesidade e doença crônica. E é bem desafiador, né, às vezes, conversar sobre isso de maneira geral ou de dialogar sobre essas abordagens nesse campo de complexidade do adoecimento, né, da patologia, porque, de alguma maneira, as pessoas ainda têm muito a ideia, né, a crença de que se tem doença tem que ter prescrição, se tem que ter doença tem que ter controle. E a gente vem com esse livro tentar quebrar um pouco desse paradigma, né? Então, a gente não desconsidera toda a ciência produzida em torno de todos os mecanismos fisiopatológicos, de toda a dietoterapia envolvida no campo de tratamento dessas doenças, como, né, a própria hipertensão, dislipidemia, diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, o próprio câncer, as doenças hepáticas, mas a gente entende que o modo de transformar esse cuidado com a alimentação, ele precisa passar, sim, talvez por uma revisão da nossa abordagem. E aí, né, a gente propõe essa lógica de sair de um padrão muito prescritivo e controlador para um padrão onde a gente modifique as atitudes alimentares e parta para uma ideia mais de cuidado, de autocuidado e também de autocompaixão, porque a gente entra num campo de sofrimento, e aí eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, sobre essa questão. Bom, e aí, de onde que nasce, né, tudo isso? A gente hoje, quando, né, principalmente quem é nutricionista e atua como terapeuta, ou quem está na saúde pública, pensando em programas, em projetos de intervenção em nível de saúde pública, quem está numa unidade de saúde, ou até mesmo no âmbito hospitalar, quando a gente vai conversar com as pessoas sobre comida, o que a gente vê são muitos desafios. Existem muitas informações sobre comida, existe muita gente, né, nas redes sociais falando sobre o que se deve ou não se deve comer. Existe o ambiente alimentar que traz uma carga imensa de informações que influenciam os nossos pensamentos e aquilo que a gente passa a acreditar sobre comida. E existe também um padrão, né, estético colocado, a pressão estética e algumas questões de estigma que eu vou falar daqui a pouco, que faz com que as pessoas entrem nesse lugar de pensar que controlar a comida é a melhor forma de se atingir um determinado objetivo. Mas, no fim das contas, a gente vê, né, um cabo de guerra. As pessoas têm a informação, elas às vezes sabem sobre comida, nutrição, sobre a própria doença que elas têm, recebeu informação do médico, do nutricionista, da mídia, mas na hora de partir para essa relação com a comida surgem os conflitos inúmeros, não dá nem para traduzir todos aqui, mas que vão desde uma própria dicotomização nessa relação com a comida, uma relação de amor e ódio, ou uma relação muito emocional, ou até mesmo uma relação de total desconexão, né, com o corpo e com a própria comida, considerando os modos de vida em que nós estamos imersos. E os conflitos com a própria imagem. Então, como a gente, principalmente no Brasil, que a gente vive essa pressão estética mais fortemente, né, a gente é campeão aí em procedimentos estéticos, né, em questões que giram em torno da beleza, né, e da aparência, as pessoas entram nesse lugar também de questionar a própria aparência, de se comparar, e surge muito um campo de insatisfação corporal, que também repercute nessas práticas alimentares. E aí, o que a gente sabe em termos de saúde pública, que não é novidade para ninguém, nem é só no Brasil, o mundo inteiro experimenta essa crescente das prevalências de obesidade, não só em pessoas adultas, mas cada vez mais entre adolescentes, entre crianças.
E o que a gente vê é um ambiente muito ansiogênico, muito obesogênico, e as pessoas sendo, né, levadas a estar nesse cotidiano com alimentação, com um tipo de alimentação que nem sempre é uma alimentação de qualidade, nem sempre é uma alimentação segura ou adequada para essa promoção da saúde acontecer. Então, surgem desafios que nós que cuidamos de pessoas que têm a própria obesidade ou que têm doenças crônicas, e muito das doenças crônicas hoje são atribuídas à obesidade, né? Apesar da gente ter aí um vasto campo de discussão sobre isso. Essas pessoas vão cada vez mais sendo bombardeadas, né, por mensagens de que elas precisam emagrecer, precisam controlar uma glicemia, precisam controlar uma pressão arterial, precisam, sei lá, evitar uma recidiva de um câncer que elas já tiveram, e vai criando-se um campo de muito medo nessa relação com a comida e também de descontrole, né? A própria ideia de eu ter que restringir comida pode nos levar para esse campo de cada vez mais não ter controle sobre a própria quantidade e os tipos de alimentos que nós comemos. E aí, quando a gente recebe essas pessoas, o desafio é como vou cuidar dessas pessoas sem adotar essa lógica da prescrição, do cálculo, de uma restrição calórica, onde eu tenho lá, né, um cálculo de calorias, de carboidratos, proteínas, lipídios. Como é que eu caminho, né, nesse cuidado nutricional sem adotar essa lógica, que é a lógica que a maioria de nós aprendemos, né, no campo da formação acadêmica. Então, o livro, ele vem propor e trazer luz para abordagens que já vêm sendo estudadas. Lógico que não dá para comparar o volume de estudos que nós temos dessas abordagens mais recentes com a abordagem prescritiva, né, num contexto relativo aí, são, sim, abordagens ainda, digamos, né, que precisam ser exploradas muito mais, mas a crescente, quando a gente entra lá no PubMed e faz uma busca com os termos dessas abordagens, a gente vê que os últimos 10 anos tem uma ascensão, uma produção científica cada vez maior, e elas têm sinalizado para a gente que sim, é possível e é necessário que a gente comece a transformar essa forma de cuidar. E aí eu tentei retratar aqui para vocês, né, que é um caminho que ele não é linear, né? Eu saí desse caminho conflituoso para um caminho mais equilibrado numa relação com a comida. Lógico que as imagens não retratam 100% de uma realidade, mas só para a gente partir para um campo reflexivo, é um caminho que ele não é linear. As pessoas muitas vezes vão chegar com a demanda, uma necessidade, objetivos claros de emagrecimento, muitas vezes reforçado pelos próprios médicos. Esse é um desafio enorme, ou até por nutricionistas, dependendo da abordagem que eles têm, e aquela ideia de que eu tenho que perder aquela X quantidade de quilos para eu chegar na minha saúde, ou no meu padrão, né, que eu vou estar mais satisfeito. E é um caminho, digamos que não linear, com idas e vindas, altos e baixos, porque a gente sabe que a relação com a comida permeia o campo das atitudes alimentares, né? E que a gente já tenha isso muito bem estabelecido como um campo que é um tripé. É um tripé que eu tenho emoções, um campo afetivo que se conecta com a comida, né? E isso interfere nas nossas escolhas. A gente tem um outro campo, que é um campo cognitivo, que vai interferir também, que é o que a gente aprende e recebe de informação sobre comida. E o outro é o campo do comportamento, que é como eu tenho ali o ato de comer em si, como que eu como, né, a comida e o que acontece nesse momento e o que interfere. Então, entra numa complexidade não só da obesidade em si ou da fisiopatologia envolvida nas doenças crônicas, mas entra na complexidade do comportamento humano. E aí, digamos que nós, profissionais da saúde, que acabamos recebendo muitas vezes uma formação muito biomédica, muito centrada na doença, muito centrada no peso, a gente se distancia ou não recebe conhecimentos e não desenvolve habilidades suficientes para a gente adentrar esse campo de transformação, né? E aí, fora isso, existe um contexto cultural e social que a gente não pode desconsiderar.
Então, o livro, ele traz muito essa ideia de que eu tenho que tirar o foco também dessa ideia de que é o indivíduo que é responsável pelo processo dele sozinho. Porque ele está, na verdade, imerso num contexto cultural e social que reproduz ou que traz representações sociais e dinâmicas de convívio que vão interferir, sim, na saúde dele e nessa forma de ele estar na vida, convivendo com a obesidade, convivendo com a doença crônica. Então, a gente sabe, né, a gente tem aí o The Lancet, a Nature, né, de 2020 para cá, 2019, né, para cá, a gente tem tido muitas publicações, guidelines, alertando sobre a importância de nós, profissionais da saúde, olharmos para essa questão do estigma, né, do preconceito, da gordofobia, né, essa forma de, às vezes, né, de olhar para a doença ou para uma forma e tamanho corporal e já estabelecer rótulos, né, acerca das capacidades e habilidades daquela pessoa, de culpabilizá-la, né, por aquilo que ela vive em termos da sua própria saúde, do seu próprio cuidado. E além disso, a gente tem que conviver no campo de doença com essa patologização, né, constante do processo que traz muito medo, distancia as pessoas de uma lógica de cuidado e acaba reforçando a ideia de controle, e a medicalização da alimentação. Então, cada vez mais a gente vê as pessoas tentando buscar, né, esse foco no nutriente ou no medicamento como a solução para os seus processos. E nas abordagens comportamentais da nutrição, a gente vai tentar não desconsiderar a importância de um medicamento, de um suplemento, mas de rever essa relação e a real necessidade da busca, né, e do uso que tem sido colocado nesse contexto, né? E o maior desafio que eu vejo, e que o livro retoma em vários momentos, é a ideia de que a gente precisa trabalhar contra a mentalidade da dieta. Então, eu tentei retratar aqui os modismos alimentares, né, e as lógicas estabelecidas em torno da restrição ou da exclusão de alguns tipos de alimentos ou de nutrientes, para se chegar no tal do emagrecimento, que, né, é tão reforçado no campo da obesidade e da própria doença crônica. E o que a gente vê, né, são as pessoas confusas, cada vez mais, e pulando de galho em galho, literalmente, né, de dieta em dieta, para tentar chegar nesse objetivo. E a gente sabe que no longo prazo, nenhuma dessas estratégias, elas se sustentam, e pelo que os estudos mostram sobre o que a gente chama, né, o efeito sanfona, né, as pessoas que são cicladoras, que vivem em dieta, é que quanto mais se pratica esse tipo de lógica, né, essa restrição, essa relação de exclusão com a comida, de restrições muito importantes, maior é o patamar de peso que essas pessoas vão alcançando ao longo da sua própria vida. Então, a dieta restritiva e os modismos acabam distanciando as pessoas da própria saúde. Então, o livro também nos leva a questionar, né, esse modelo vigente. E o que nós sabemos é que o ciclo que as pessoas estão é esse aí. Eu sempre trago esse ciclo e gosto de retomar, porque a gente sempre, como eu falei, né, no campo da obesidade, da doença crônica, vai ouvir o discurso da restrição, do controle, das proibições, talvez. Mas, na verdade, quando a gente olha para esse campo, existe algo antes dele que está motivando, né, a abordagem ou a própria atitude das pessoas para esse caminho. Então, ali eu coloquei algumas outras questões que vão para além da doença, que são os pensamentos disfuncionais, a insatisfação com o corpo, as cobranças em torno de um comer correto, e o próprio ambiente da saúde mental que eu comentei que vivemos hoje, que passa por muitas tensões, estresse e ansiedade. Então, esse campo que vem junto com a restrição, né, o controle, a proibição, de modo geral, vai levar essa pessoa para estar nesse lugar de privação, tanto física, porque ela está tendo essa restrição alimentar muitas vezes imposta, então fisicamente é sentida essa privação, e emocionalmente porque a comida tem um caráter afetuoso, uma memória afetiva, é através da comida que a gente se relaciona muitas vezes, que a gente está
também buscando nossos momentos de prazer no cotidiano, e isso é tirado quando a gente parte para uma lógica prescritiva. E o que a neurociência nos mostra é que isso não se sustenta por tanto tempo, isso também vai piorando o estado emocional da pessoa e ela vai para um campo que é do descontrole alimentar, do sentimento de revolta e até mesmo de um sentimento de que ela não é capaz, né? De que ela não dá conta, isso não é para ela, e ela vai cada vez mais tendo a motivação, né, reduzida. Então, é muito comum, à medida que se tem restrição, ter esses episódios subsequentes de uma ingestão mais impulsiva, o aumento do desejo, que a gente chama de craving, por alimentos muito específicos, porque quando a gente tem privação, a gente tem alteração da parte neuroquímica, a gente tem aí uma queda, né, de dopamina, serotonina, e aí, quando a gente vai tentar compensar isso através da alimentação, não é com frutas, vegetais, né, alimentos de baixa densidade energética que virão essas compensações no sentido químico e acionamento, né, do centro da recompensa. Então, sempre são alimentos, né, que vão, de fato, comprometer o equilíbrio energético e cada vez mais comprometer a estabilidade do peso corporal. E aí essas pessoas costumam experimentar, né, após esses episódios, culpa, vergonha, né, essa sensação de ineficiência em torno do controle da comida, e elas podem voltar para um ciclo de restrição logo após, ou fazer o que a gente chama de purgação, que é compensar isso de alguma maneira. E às vezes a gente olha no campo da nutrição assim, a compensação é com vômito, laxantes, diuréticos. E, na verdade, a gente tem um cenário relativamente novo, que é a compensação em exercício físico. Então, quando a gente tem uma compensação desmedida, né, e esse ciclo acontecendo, a gente também tem que olhar se a gente não está reforçando esse ciclo através da lógica de que vai lá e faz o exercício porque você cometeu excessos. Então, esse ciclo disfuncional, a gente precisa romper com ele. E as abordagens que o livro traz tentam trabalhar isso, pegando lá, né, muito antes, o porquê que as pessoas caem nesse campo de restrição. Então, como eu falei, a gente, no campo da abordagem de comportamento, o livro, ele gira muito em torno desse esquema que está aqui. Então, para praticamente todas as doenças crônicas, para obesidade, quando a gente pensa em mudança de hábitos, em nova forma de estar na vida, nessa relação com a comida, do cuidado com o corpo, a gente tem que trabalhar atitudes alimentares que são muito bem discutidas no campo da educação alimentar e nutricional, no nosso marco DIAN, na Política Nacional de Alimentação e Nutrição que a gente tem no Brasil, né, e no mundo inteiro. E quando a gente vai entender o que é a tal da atitude alimentar, a gente sabe que as atitudes passam por influências, sim, do indivíduo, os fatores internos, que tem toda uma regulação neuroendócrino-metabólica, tem todos os traços de personalidade, toda a trajetória de vida que impactou, né, na relação que foi construída com a comida, mas tem os ambientais também, que eu não posso desconsiderar, que passa pelo contexto familiar, pelo contexto da escola, pelo contexto de trabalho e pelo macroambiente mesmo, que é, né, como que os alimentos chegam até a gente, né, os lugares que comercializam, a publicidade, a propaganda, a própria forma de produzir os alimentos, os processos de produção, né, e de processamento disso, tudo isso vai interferir nessas atitudes, mas o núcleo das atitudes, quando a gente vai para o indivíduo, tentar trabalhar a abordagem, passa por esse tripé que eu comentei no início da minha fala. Então, o nutricionista ou profissionais que trabalham com mudanças de hábitos precisam não só trabalhar o cognitivo, que é o que se sabe sobre comida, sobre nutrientes, sobre saúde, sobre fisiopatologia. A gente precisa entender como que as emoções estão interferindo nessas decisões e escolhas alimentares e também entender como as pessoas comem, né? A forma de comer, como elas se relacionam com a comida, como elas, né, colocam o alimento no prato, se elas estão presentes nesse momento, como que é o comer em si, o que elas percebem a partir da relação com a comida, para que a gente possa transformar esse campo. Então, tem muitas coisas a serem trabalhadas aqui,
não é um papel com uma regra prévia e quantidades pré-determinadas de alimentos que vai permitir que a gente cultive isso, né? Então, as abordagens são muitas, lógico que aqui o meu intuito nessa fala não é falar para vocês de todas elas, porque o livro vai trazer isso com mais profundidade e realmente é uma densidade grande de, né, coisas a serem exploradas, mas as abordagens com foco no comportamento alimentar, elas vão trazer recursos, ferramentas, estratégias, né, metodologias que a gente pode usar, que colocam esse indivíduo num lugar mais de protagonista do seu processo, respeitando a subjetividade que ele traz, entendendo um campo de liberdade, que é, né, respeitar esse indivíduo nas suas próprias escolhas, que vai tentar levar ele para um campo de autonomia do próprio cuidado, da própria alimentação e né, dessa saúde no médio e longo prazo. E aí tem várias abordagens, né? O livro vai sendo construído com costurar, né, de acordo com a obesidade, a doença crônica ali tratada, vai sendo inserido esse campo dessas abordagens, que passam desde, né, a própria forma de conduzir a escuta e o diálogo, né, que passa pela entrevista motivacional, modelo transteórico, né, o aconselhamento nutricional, e o que eu vou trabalhar, né, em termos de condução desse processo. Então, muitas vezes eu vou me apropriar de uma autobiografia alimentar para conhecer essa relação mais profunda. A gente pode usar da autocompaixão porque vai entrar num campo de sofrimento, quando a gente entra nesse autoconhecimento. Pode ser que a gente comece a ver que eu preciso reconectar essas pessoas com o corpo, despertar a consciência para uma nova forma de se relacionar com a comida, então intuitive eating, mindful eating, né, que é o comer intuitivo e o comer consciente, podem ser abordagens potentes. Pode ser que a mentalidade da dieta ou as crenças é tão forte que eu precise usar uma terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, aplicada à nutrição. Pode ser que essa pessoa queira cuidar da própria alimentação, mas não tem, né, ou tem pouquíssimas habilidades para cozinhar, né? Então, o planejamento, a forma como ela prepara a própria comida, passa por trabalhar habilidades culinárias. E uma outra que eu não citei aqui, né, que caberia um outro balãozinho aqui, é o Healthy at Every Size, que é uma abordagem multimodal, que se fala de saúde para todos os tamanhos. E dentro dessa abordagem, a gente tem mindful eating, por exemplo, compondo esse processo, mas ela não passa só pela alimentação, ela passa por um cuidado integral da própria saúde, né? Então, é um universo extenso e que, de alguma maneira, é falha a nossa formação em torno do que está aqui. Não vou falar que é falha em tudo, porque, enfim, a gente tem cursos e cursos, projetos pedagógicos distintos, docentes, né, que estão à frente do ensino, cada um com seu nível de capacitação, de compreensão e vivência nessas abordagens, mas o fato é que a gente ainda não tem isso de uma maneira muito consistente na nossa formação. E aí o livro, a ideia é que ele não só subsidie o trabalho docente, mas que leve os acadêmicos a refletirem sobre isso e buscarem a fundamentação, né, para essas novas práticas nesse campo. Então, eu costumo dizer que, no fim das contas, a gente está buscando caminhos mais humanos e saudáveis, né? Qual o caminho? Dentro das abordagens, a gente vai saber o melhor caminho de acordo com o que eu conheço da história da pessoa. Então, o profissional ele precisa minimamente se apropriar dos diferentes recursos e ferramentas, tá ali com a caixinha dele, com o treinamento que é vivencial, com as suas habilidades desenvolvidas, e uma habilidade de escuta e acolhimento muito presente, para poder ter essa sensibilidade e, na medida que o itinerário terapêutico é construído, a gente vai trazendo para esse caminho aquilo que realmente se aplica para cada um dos casos. A gente não desconsidera que existe uma biologia envolvida na nossa relação com a comida, que existe uma autorregulação muito forte de processos de fome, saciedade, a relação de prazer com a comida, mas a gente precisa resgatar essa conexão que eu falo entre corpo, mente e coração,
porque a gente está muito cognitivo, a gente está muito do pescoço para cima, a gente está com muita informação sobre comida, olhando para fora, e a gente está esquecendo que existe essa sabedoria do corpo, né? E esse lado da autocompaixão que eu tentei retratar com essa figurinha, né, do cuidado de si, porque a gente vive também, digamos que uma construção social, cultural, em torno do comportamento humano, que a gente se coloca em padrões de muito autocobrança, de muito autoexigência, né, de um padrão às vezes destrutivo, no sentido da forma como a gente se relaciona com as nossas emoções. Então, a autocompaixão acaba sendo algo muito necessário nesse campo da obesidade e da doença crônica também. E aí, autocompaixão é um assunto profundo, trazido aí talvez pela Christine Neff, né, da forma mais bela e profunda possível. É uma autora importante nesse campo, não só ela, mas é algo também que a gente precisa revisitar para entrar nesse campo. Bom, e é isso, eu não vou me estender muito. Depois esse material, a Juliana disse que vai ser disponibilizado para vocês, eu deixo os slides aí, e aí vocês vão ver que o livro, né, eu trouxe os dois, a gente vai falar de obesidade e doença crônica, mas tem os sites onde vocês podem conhecer o meu trabalho, o trabalho do Cumbracas, onde o livro está disponível. Agora a gente conseguiu ampliar ele para, né, outros lugares de comercialização. Estamos buscando expansão também disso, talvez aqui pelo lado de Portugal, vamos ver, porque também, né, eu acho que é um campo importante de expansão. E esse Comida, Corpo e Comportamento Humano, só para reforçar, ele tem no formato Kindle, né, na Amazon, quem quiser dar uma olhada. E o Obesidade, Doenças Crônicas e Comportamento Humano, ele ainda está nesse formato impresso, né? E aí a editora Yace, Magazine Luiza, e, enfim, são lugares onde vocês podem pensar na aquisição. E é isso, gente. Vou descompartilhar minha tela, agradecer muitíssimo vocês, e agora vamos bater um papo, né? Sobre isso. Acho que a Juliana teve a oportunidade de... eu trouxe o livro para ela, para que ela pudesse se apropriar bastante do que está nele, e quem aqui também, né, está presente, talvez já tenha tido contato com ele, e vamos lá. Estou à disposição. Vamos, Fabiane, muito obrigada. Você deu uma aula para a gente, né? Foi muito mais do que apresentar o livro, deu uma aula sobre essa abordagem, que vocês falam super bem, assim, né? Tem vários autores, e que eu acho muito interessante. Eu não quero me estender demais, porque aí eu sou curiosa demais, acabo falando no lugar dos outros, mas eu queria parabenizar, eu acho uma questão assim, que parabéns da proposta, da nova proposta, a gente andou conversando e já faz muitos anos que eu acho, a Arlete fez o nosso curso de nutrição, comportamento e saúde pública ali na Universidade do Porto, que já não existe mais, porque a gente já deu outro passo para frente, agora a gente está com outras ideias. E a Arlete, acho que era uma das testemunhas daqui, que eu sempre falei que nutrição, né, uma pessoa que trabalha com alimentação, né, para mudança de hábitos, ela não deveria chamar como consulta. Né, uma consulta a gente vai, faz pergunta e vai embora, deveria ser terapia, como é um terapeuta, que ajuda, uma assessoria, ou então uma assessoria, uma terapia. Então, acho muito interessante vocês começarem a falar dessa abordagem terapêutica e colocar o que eu acho que e vocês falam muito aqui, né? Da empatia, e o que eu chamo de se colocar na mesma posição que o seu paciente. Em popularização científica, a gente fala descer do pedestal, tirar o seu jaleco branco, ou seja, humanizar, se humanizar, dar os braços para aquela pessoa que está precisando de um acompanhamento. Então, eu acho muito, muito interessante, e o que eu acho interessante é que vocês conseguem aliar uma seriedade, uma profundidade científica, com um modo agradável de falar e muito aberto a todos, sem ser uma seita, sem ser um grupo fechado, que se não tiver minha patente não é, ou ter um nome. Vocês estão muito mais interessados na terapia, em trabalhar, e toda Maristela está me olhando com carinho, ela sabe que eu sou chata com essas coisas, e que assim, então, parabéns, porque vocês estão realmente levando uma nova abordagem, não uma moda de vocês, né? Não uma patente de vocês, vocês estão realmente preocupados com o paciente.
em mudar essas pessoas. Então, eu acho que disso já parabéns, porque a gente sabe que não é de hoje que se fala de comportamento, mas agora eu ouvi de uma outra maneira, de uma maneira realmente empática, de uma maneira realmente preocupada com o que a gente fala em marketing com o consumidor, e não com a minha consulta. Então, parabéns, e o que eu gostei muito, além de aprender os novos nomes, ótimo, foi a quantidade de pessoas envolvidas, o número de autores e a diversidade, que vocês misturaram muito bem as ciências humanas aqui, né? E misturaram a alimentação muito bem. E o que eu acho muito também, além disso, muito interessante, que não é uma modinha de comportamento, é quando vocês começam a abordar aqui o doente renal, o doente oncológico, e que vocês, apesar de ter esse cuidado que é muito preciso, onde a nutrição metabólica ela é às vezes fundamental, né, para a evolução de um paciente, vocês colocam o tratamento de forma humanizada. Porque uma pessoa dessa, depois que ela sai de uma alimentação parenteral, por mais que ela passe por uma enteral, é uma carga emocional e social muito difícil. Tem umas que saem do hospital e nunca mais vão comer o que comeriam, nunca mais vão mastigar. Então, o fato de vocês levarem isso também para a clínica, tirar do consultório, de trabalhar com uma esposa rica fitness e levarem para a realidade de uma clínica, eu tiro o chapéu e parabenizo. Gostaria muito de parabenizar vocês por essa generosidade, né? Que não é não só para a nossa profissão, que está precisando urgentemente de uma arejada, de uma mudada, de uma chacoalhada e de, olha, quem é você? Né? Mas eu também não posso abrir muito, porque como eu não tenho CRN, não sou nutricionista no Brasil, então não posso abrir muito a minha boca. Lá foi a minha crítica, mas enfim. Mas eu acho que é muito, parabéns, já falei até demais que eu não ia falar, parabéns por essa generosidade e por terem organizado algo que estava por aí, mas de uma maneira pulverizada e setorizada, e vocês estão colocando isso para o mundo. Parabéns. Agora eu deixo todo mundo perguntar, que eu já falei demais. Vamos lá, gente. Maristela, vai comprar o livro. Isso mesmo, Maristela. É muito bom. Eu vou ler o primeiro, que eu também ganhei, mas passa que eu tinha que ler para hoje esse. Sim, vou comprar porque a fala da Fabiana vem muito de encontro com o que eu pratico e pratiquei desde a minha formação também em Viçosa. Então eu sempre fui a favor dessa humanização, de mostrar para o paciente ou para a pessoa que veio buscar um profissional nutricionista, mostrar que a alimentação pode ser feita de uma maneira leve, tranquila, sem proibições, né? Mostrando para ele o que ele quer com a consulta nutricional, com a orientação nutricional. Hoje eu atendo um paciente com obesidade já no último grau, que nada resolveu para ele. Todos esses modismos só levou ele a ter uma saúde mais prejudicada ainda por causa das dietas de modismo que ele buscou sozinho, né? Então, eu vou comprar o livro porque veio de encontro com o que eu venho buscando para poder ter mais recursos, né, de atendimento, de orientação, até mesmo de mostrar um livro que o próprio cliente, paciente, possa comprar e ler para acompanhar, para ele não ficar só na prisão da consulta com o nutricionista. Então, isso falta muito também, porque hoje, com a mídia social, com os blogueiros e os influencers, né, de dieta, de emagrecimento, tem prejudicado um pouco essa vertente da busca do saber científico mais popularizado, né? As verdades que muitos não falam, que muitos não comentam, que muitos não publicam de uma forma científica popular, né? Então, parabéns, Fabiana, foi excelente a apresentação. Vou comprar o livro hoje, daqui a pouco, para que eu receba o mais rápido possível, porque realmente faz todo sentido. Para mim, faz todo sentido
diante do momento que a gente está vivendo após pandemia, né? Ou durante ela. Parabéns e obrigada. Obrigada. Maristela, obrigada. Bom, a Maristela, né, vou falar o que ela também já tinha falado, boa apresentação, bastante aconchegante, e que é a proposta profissional dela. Michele também falou parabéns. E bora, gente, mas se não concorda com a Maristela, Arlete, senão eu vou continuar aqui, eu não paro. Eu posso perguntar? Claro, é de todos. Quando tem muita gente, Ana Carolina, eu peço para escrever, mas hoje estamos em petit comité, vamos aproveitar para deixar a discussão mais calorosa. Vamos lá. Tá bem, obrigada. Primeiro, parabenizar a apresentação, também a ideia dessa temática. Gostei, estou gostando bastante. E, assim, uma pergunta para a Fabi, né? Como que é lidar com a ansiedade das pessoas no consultório que vem com essa expectativa da prescrição, né? Por mais eu entendo que quem vai ao teu perfil já sabe, né? Já sabe um pouco da história, porque tem o blog, tem as leituras, tem os compartilhamentos, mas aqui eu fico pensando, né? Enfim, na minha trajetória, eu sou psicóloga, né? E na minha trajetória, assim, da graduação, que foi quando eu fui trabalhar no TCC com adesão ao tratamento de pacientes com diabetes mellitus, eles sabiam tudo quando eu fui entrevistar, né? Foi uma pesquisa de campo, mas era um martírio para eles a hora da comida, né? Porque não tinha mais aquela felicidade de poder ali degustar aquele alimento. E eu vejo tanto que essa nutrição humanizada é importante lembrando aqui dessas pessoas que eu entrevistei nessa época, tanto que é importante para as pessoas recuperarem essa alegria do comer, né? E como que é lidar com essa ansiedade aí? Você, às vezes, dá um gostinho da prescrição ou não, ou seja, como que é isso na prática, né? Vamos lá, Carol, obrigada, né? E que bom saber um pouco também da sua trajetória aí no campo da doença crônica. Diabetes, né? Passa por um campo muito do medo, da restrição. E, bom, eu vou falar da minha atuação, né? Quando a gente está falando desse tipo de abordagem, na verdade, das várias abordagens, cada profissional constrói uma trajetória, mas a gente se apropria, como eu falei, daquilo que surge na medida que a gente conhece, primeiro, o objetivo que a pessoa tem, por que ela nos buscou, e qual é a história dela com o próprio tratamento da doença. Então, né, por tudo que ela já passou, e como que ela está nesse nível de prontidão para o processo. Então, varia muito o tipo de estágio que a pessoa chega para iniciar um acompanhamento terapêutico. Algumas já estão completamente convencidas de que elas não querem mais dieta, eu não quero um plano alimentar, eu não quero isso. E elas confiam completamente e embarcam, digamos, né, confiando no profissional para conduzi-lo nessa construção. Outras pessoas vão chegar realmente assim, eu só aprendi com dieta, eu passei a vida inteira nesse caminho, mas esse caminho que você está me oferecendo é um caminho um pouco abstrato, inseguro, e eu não sei se isso vai dar certo. Ou, né, até mesmo uma dificuldade de se conectar com a confiança no processo pela ansiedade que você comentou, uma ansiedade às vezes muito presente pelo medo do que pode acontecer, de, não vai vir uma solução rápida, mas minha glicemia está lá na altura, meu peso, né, as pessoas atribuem aí às vezes uma ansiedade que está diante de um agravo da própria doença ou da condição clínica que ela tem, e uma ansiedade também, que aí você como psicóloga sabe bem, do próprio tipo de personalidade que algumas pessoas trazem, inclusive comorbidade já, né? Psiquiátricas, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, entre outras coisas. Então, nesse momento de primeiro contato, Carol, eu particularmente eu faço uma escuta até saturar, digamos assim, a fala daquela pessoa, né? Jogo as perguntas norteadoras para trilhar esse caminho dessa conversa, mas para perceber muito o que ela traz. E não é rápido,
os acompanhamentos são semanais ou quinzenais, então eu sempre explico que as primeiras sessões ainda vão ser de conhecimento dessa relação com a comida, não vai ser de uma intervenção terapêutica imediata, e passo para a pessoa, digamos que uma ideia geral de mais ou menos como pode ser esse itinerário, para que ela comece a nutrir um pouco dessa confiança de que não é com 10 dias, com 4 semanas que eu vou ter lá um mega resultado. Isso também, às vezes, nem vai acontecer com a dieta que ela está habituada a fazer. Então, é um alinhamento entre a expectativa que a pessoa traz e aquilo que realmente é um processo terapêutico. Então, aí tem que se usar de técnicas mesmo, que passam. A própria entrevista motivacional nos ajuda a alinhar isso, né? O modelo transteórico pode ajudar a ver esse estado de prontidão. Eu uso, às vezes, ferramentas do coaching, que eu fiz alguns cursos nesse sentido, né, para tentar alinhar essa comunicação e o próprio indivíduo se ouvir no seu próprio processo. E aí, também a sensibilidade de entender, assim, tem uma ansiedade em nível patológico? Ou possível nível patológico? Então, eu sempre olho para isso e penso, às vezes vai ser necessário fazer um encaminhamento para psicólogo se essa pessoa já não está sob esse acompanhamento, entende? Então, nós temos que ampliar esse olhar e entender que muitas vezes o trabalho é multiprofissional, de preferência interdisciplinar, de preferência que eu possa ter acesso a um outro profissional para discutir o caso, que é o mais desafiador ainda, mas se puder, os benefícios para esse paciente é muito maior. Então, adentrar autoconhecimento é a primeira porta de entrada para esse processo, né? Eu falo que é o primeiro pilar. Só que quanto mais a pessoa se conhece, pode ser que mais ela adentre camadas do seu próprio sofrimento. Então, a autocompaixão também, para manejar um pouquinho dessa ansiedade, eu sinto que muitas vezes é parte do processo, né? Mas, enfim, as pressões externas são muitas para aumentar essa ansiedade, né? Diabetes, por exemplo, a família inteira está policiando essa pessoa. Todo mundo está dando pitaco no jeito que ela está comendo. Aí, como não ficar ansioso numa situação dessa? Num ambiente ansiogênico como esse, onde todo mundo está ali, eu sinto que tem um monte de gente me observando, né? E o medo. Então, depende da doença, da trajetória de cuidado, são muitas variáveis. Mas tem sido, digamos que com as ferramentas, os recursos, o treinamento que a gente recebe numa formação de abordagens assim, é um caminho plenamente possível de manejar. Não sei se fiz... Obrigada. Mas você também pode trazer, eu acho que da sua experiência aí, alguma coisa, né? Eu acho que aqui é um espaço de troca também. Contemplou, assim, que você foi falando, também amarrou sobre aquelas questões que você estava falando das ferramentas, né? Que você teve que ir adquirindo ao longo da tua trajetória, que você sentia a falta, e aí você ia atrás daquele recurso, né? É muito bacana que a nossa percepção nessa caminhada, né, a trajetória profissional, vai nos dizendo o que a gente precisa para apoiar. E fez muito sentido. Quanto a essa questão da ansiedade, eu penso que o ponto-chave é isso, né? O trabalho multi e interdisciplinar. Eu vejo cada dia mais que o meu trabalho como psicóloga precisa permear outros saberes, né? E isso é muito, muito essencial para atender o indivíduo, né? A pessoa que está ali à minha frente. Obrigada, Fabi, muito legal, muito rico essa Ana Caroline, que bom. Esse diálogo. Que bom ter uma psicóloga com a gente. Obrigada, Ana Caroline, isso que a gente quer. Gente, mais pergunta, eu estava só... Vamos lá, quem tiver mais pergunta, levanta a mãozinha ou abre o microfone. Eu estava comentando aqui com a Arlete, né, por escrito, e que eu acho que eu trabalho um pouco com a questão da comunicação no âmbito social, não trabalho com comunicação pessoal, então não trabalho no nível de vocês, né, Ana Caroline e Fabiane, e que eu acho que essa é uma abordagem tão profunda, tão humanizada, que não existe receita, não sei, mas eu vejo ela como uma estratégia para armar pessoa a pessoa de uma maneira realmente sólida, para lutar contra esse mundo social, né? Assim, contra essas redes sociais que a gente fala como aquele fantasma, como estratégia de marketing, porque eu acho que
só solidificando ali dentro, não sei se é solidificando, mas dando mais, eu sei que no Brasil vocês não gostam da palavra, mas eu adoro, tá? Empoderando essa pessoa por si mesma, para poder responder, porque sempre me fica aquela pergunta, por que tem uma massa que ouve tudo isso e segue reto, e outra massa que ouve tudo isso e vai se moldando? Então, acho que esse trabalho profundo, que não dá para fazer em massa, infelizmente, porque todo mundo procura vamos proibir a publicidade. Não, dá ruim. Vamos tratar isso. Não, dá ruim. Então, tratar o indivíduo para lidar com o social, eu tenho muita esperança, assim, que o trabalho de vocês se alastre cada vez mais para a gente conseguir. Que é como, né, Ana Caroline, como os psicólogos, que só com o comportamento e o lidar com o mundo e com o entorno já ajuda tanta gente, a gente tem que ajudar também com a alimentação, né? Porque a alimentação virou trauma da vida das pessoas. E depois de respirar, a primeira coisa que o bebezinho faz é isso, poderia ser tão bom pro resto da vida, né? E é um Mais resgate, perguntas. né, Ju? Assim, só essa palavra empoderamento, eu gosto dela. Fazer com que a pessoa resgate o próprio poder, as rédeas da própria vida. Lógico que vão ter as influências externas, mas como que eu convivo de uma maneira equilibrada dentro do possível e como que eu vou transformando o universo à minha volta? Não é fácil, é bem desafiador. Mas quando a gente olha para o mundo, né, as políticas públicas, de alguma maneira, não têm conseguido dar as respostas. Saiu uma publicação em 2019, se não me engano, nenhum país no mundo conseguiu reduzir a incidência de obesidade. Agora, Portugal tem sido exemplo no mundo na obesidade infantil, mas assim, a gente ainda está, né, tentando entender um pouco de como isso pode ser aplicado em outros contextos, que tem sido feito aqui, mas o fato é que as pessoas precisam para ontem de um cuidado que não é esse cuidado que a gente vem, talvez, reproduzindo. Então, minimamente refletir sobre a própria prática. E como profissional entender que a gente precisa de uma atualização constante também, né? De revisitar os nossos modos de fazer, porque as necessidades estão mudando. Mudam a todo momento. Então, a gente tem uma responsabilidade ética e profissional também de estar buscando isso para ajudar as pessoas. Fabiana, eu acho que assim, chamar atenção, porque também não adianta fazer uma abordagem dessa, que é tão personalizada, tão individualizada, de tanto escuta, um guidelines. Né? Se a gente fizer um guia que é mais ou menos isso que se ensina nas faculdades, vai dar ruim até com esse método. Então, por isso que eu acho importante pensar, o nutricionista não é um consultor, ele é um terapeuta, ele deveria se transformar num terapeuta. Porque se a gente continuar passando guidelines, fale assim, fale assado, vai dar ruim. Porque acho que o importante dessa sua abordagem é a escuta, a empatia, todas aquelas 5 partes, né, que vocês colocam no livro, que esse conjunto não tem guidelines. E eu acho que também tem que aceitar que vai ter gente que tem que ir. O AN também tem um lado pessoal muito profundo, mas vai ter gente que vai ter que ir para o laboratório e pronto, porque não tem essas qualidades que não deixam, tá? Não é o que o outro seja um defeito, mas não tem isso. Né? E entender isso também, né? Que não é problema não ter isso, mas tem que ter, porque se for virar guidelines, por favor, não. Eu vou defender meu peixe aqui também, tá? A França foi um dos primeiros países a achatar a curva de obesidade infantil. Defender meu peixe. Digamos que a União Europeia, assim, outros países, né? Eu acho que tem a questão da integração entre os países aqui que somam esforços, né, de uma maneira mais próxima. E teve o achatamento, aí o Portugal eu falo de redução, né? Porque nenhum conseguiu reduzir, mas, enfim, é entender, né, o porquê que a gente está caminhando dessa maneira. E eu acho que passa muito pelos modos de vida, né? Não só pela comida em si, que é outra coisa que no livro a gente tenta trazer também, esse olhar de qual é o universo no qual essa pessoa está imersa. Não é só a comida que repercute na saúde, são um conjunto de necessidades básicas, é sono,
é hidratação, é condição socioeconômica, são as relações sociais, né? Enfim. E as pessoas chegam lá no nutricionista e depositam tudo na alimentação. Eu vou resolver minha obesidade, minha doença crônica com comida. Eu preciso resolver através da comida, e não é só através da comida. É uma saúde que a gente olha para ela num campo integral, física, mental, emocional, espiritual. Então, a gente até fica meio clichê falando isso assim, né? Mas quando você passa para a prática, eu acho que deixa de ser clichê, né? O clichê é uma ideia que você só fala. Porque, na verdade, uma coisa que eu sempre me questionei, né? Às vezes até escrevi para um blog uma vez, é que assim, a gente fala, alimentação é o conjunto de fatores sociais, emocionais, físicos, culturais, religiosos, e daí a gente só trabalha o físico, o biológico. A gente não trabalha, então assim, aí acaba sendo esse clichê, porque a gente se pinta de trabalhar tudo e não se pinta, né? E não se trabalha. E uma coisa que você falou aí, independente, eu acho, de religião ou não, eu acho que tem que ter essa abrangência, assim, tem que saber tratar, porque somos frutos de uma educação judaico-cristã, somos frutos de religiões e de coisas que acho que tem que ser mais escancarado, mais aberto, mais honesto, e trabalhar, e não ficar nesse, né, como você falou, isso, mas e aí? Você trabalha a religião do seu paciente em relação à culpa que ele sente por estar magro, obeso e comer ou não? Você trabalha a cultura dele? Você trabalha o comportamento dele? Você trabalha a relação pai, mãe, filho, avó, essa estrutura toda dele? E assim, Anne Caroline, o que nem a chamada, vocês, psicólogos, têm que estar cada vez mais perto dos nutricionistas. Tem, que é muito importante, não dá, não sei se a Fabiane discorda de mim, mas não dá. Não dá. Eu trabalhei na Secretaria de Estado da Saúde e a gente tinha um projeto piloto de trabalhar com crianças que tinham desnutrição e o pediatra, que era um brilhante professor José de Nóbrega, ele falava que para ele era uma relação mãe e filho. E aí eu tinha uns dias que, e a gente tinha cozinha experimental, era algo assim super de futurista. E era para alimentação, então eu tinha que estar lá acompanhando, era Hospital Dia as Mães com as Crianças. No final da semana eu falei, gente, eu não posso estar lá, eu não tenho estrutura emocional para ver a mãe gritando com o filho, enfiando a goela abaixo, eu não sei nem o que falar. Eu falei, por favor, quem tem que estar na hora da refeição? Qualquer pessoa, menos um nutricionista, porque a gente não é formado para esse lado emocional, para esses lados de relações, né? Vocês, desculpa, já falei demais, o dia é seu, Fabiane, deixa eu falar, vai. Imagina! Não, eu acho que é isso. Até, enfim, daqui 2 semanas eu vou dar um workshop, 2 não, semana que vem. É um workshop sobre habilidades socioemocionais, assim, para profissionais, né, da nutrição. O mindfulness, o mindful eating nos leva para esse lugar de olhar para essas habilidades e de desenvolvê-las. E realmente a gente não, na graduação, na formação, isso é muito pouquíssimo trabalhado. É assim, aquela pinceladinha teórica ali, mas é algo que a gente desenvolve vivendo, né? É pela experiência direta que eu desenvolvo a minha habilidade de saber fazer e como proceder em algumas situações. Então, a psicologia já tem isso muito mais avançado do que nós, e a Carol, né, a Ana Caroline, que está aqui, ela fez um dos workshops que a gente ofereceu há muito tempo atrás, e ela caminha, inclusive, junto com a gente numa comunidade. Ela é uma das poucas psicólogas, se não, tem mais uma só lá agora, né, Carol? São 2 psicólogas que a gente tem no grupo, num grupo imenso de nutricionistas que, assim, né, a gente precisa realmente fazer essa aproximação, porque também não dá para o nutricionista ocupar, né? Eu vou resolver tudo. Não, a gente vai cuidar até um certo ponto, que é até onde vai a nossa competência. Depois tem um outro campo que é de outros profissionais. Então, acho que estamos todos, né, revendo, a própria psicologia também revendo vários paradigmas, né? Tem as terapias de terceira geração aí, mindfulness, terapia dialética comportamental, terapia de aceitação e compromisso, né, que vão para além da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, da psicanálise, e que estão chegando cada vez mais como caminhos para somar nessas disfunções de comportamento da alimentação que a gente tem. Terapia de aceitação e compromisso eu indico muito para os meus pacientes de doença crônica e obesidade. Eu falo, vamos tentar achar um psicólogo que trabalhe isso,
pacientes que têm obesidade e compulsão, eu falo, vamos tentar alguém da dialética comportamental, né? O mindfulness também. Então, assim, a gente não precisa dominar tudo e ser hábil em tudo, mas eu tenho que minimamente saber como conduzir e facilitar o processo do meu paciente. Então, também conhecer outras áreas é importante e trocar com outros profissionais. Constelação familiar, né? A Roberta está falando aqui. Sim, aí não entrei muito nesse campo, mas a gente tem uma colega, que é a Simone Brasil, que aplica muito essa integração entre constelação familiar e nutrição, no contexto de transtorno alimentar. E tem crescido, mas também tem crescido os questionamentos, né? Porque não são tão estudados do ponto de vista científico, é algo que sai mais de uma sabedoria do campo da prática e do Bert Hellinger, que é quem, né, construiu esse tipo de abordagem, e tem muita gente batendo assim que não, 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 e quem está lá fala que sim, sim, sim. Então a gente está vivendo esse momento, né, de confrontar, mas o mais importante é tentar apoiar as pessoas da melhor forma, de uma maneira humana, segura, né, não piorando as condições delas, trabalhando para reduzir danos. Talvez a gente não encontre soluções 100%, né, ali para resolver tudo, mas é como conviver melhor com tudo que está aí, né? Existe sim um lugar talvez de mais satisfação, de mais qualidade de vida, de uma melhora que vem de pouquinho em pouquinho, né? E aí vem atitudes do mindfulness que eu falo, né? A paciência, a confiança, que é algo que às vezes no mundo do imediatismo a gente não tem muito, mas estamos Fabiane, mas sendo eu convidados. espero que vocês não achem uma solução para tudo, para Nem é o continuar, objetivo. para não achar guidelines e para continuar esse trabalho personalizado e assim, esse não deu certo, eu vou até o fim para dar certo do jeito dele, né? Que como comenta a Roberta aqui, né, as políticas públicas que acabam sendo impostas, será que a sociedade quer algo imposto? Seria melhor uma construção coletiva? E isso quem coloca de uma maneira muito interessante por meio da economia, da sociologia, é a Esther Duflo, que é economista, e ela coloca muito bem isso, que os projetos, né, as intervenções de saúde pública, ou mesmo intervenção de economia pública, etc., são muito coletivas e pensadas por quem não vive aquele dia a dia, quem não passa por aquilo. Então, eu espero que, por favor, não criem guidelines, continuem assim, fazendo um trabalho pesadaço, maravilhoso, de terapia, que acho que cada ser merece o seu, não merece ser tratado como uma manada. Existem abordagens da manada, do coletivo, que tem que ter, mas a gente precisa ter uma abordagem, e o que eu espero é que um dia isso chegue nos postos de saúde, que chegue à saúde pública. Posso falar, Juliana? Claro, Roberta. Pois, não vou me alongar muito. Eu conheço a Fabiana, não sei se você lembra, Fabi, eu entrei em contato com você, aí você até me indicou a Dalila para fazer o projeto conosco. A gente rodou um grupo, né? Na verdade, foi uma pesquisa de uma aluna que trabalhou muito com essa abordagem qualitativa, e eu sou da universidade aqui de Macaé, o FRJ Campus Macaé, e a gente tem um movimento aqui, aqui é um campus diferenciado até, muito esse movimento de quebrar paradigmas. Eu acho que também, e até o movimento, como você colocou muito bem, os planos pedagógicos, né, da reforma curricular, de aproximar cada vez mais as ciências comportamentais, as ciências humanas, da formação do nutricionista, que foi se distanciado, né? Por muito, muito. Eu acho que também vem esse movimento dos professores de querer encarar, revolucionar. Como vocês falaram, eu gosto, até no meu doutorado, eu precisei mudar por conta da pandemia, eu vou trabalhar muito com empoderamento, eu estou usando essa palavra até, do nutricionista através da comunicação, né, das mídias sociais, porque a gente tem que romper os paradigmas, né? É algo que a gente tem que utilizar a favor, e eu acho que essa pandemia ressignificou muito para as universidades, pessoas que criticavam mesmo, que eu acho que é por não conhecer as ferramentas que a gente tem, né, por estar aí no inconsciente coletivo e no efeito manada, só criticar, e o quanto isso pode ser benéfico para a ciência da saúde e da nutrição. Eu acho que isso teve um empoderamento de muitos trabalhos que não eram vistos dentro do ambiente universitário, de se dissipar, né, de se viralizar, e aí levar esse conhecimento e ajudar a sociedade. Então, eu acho que eu coloco isso como um dos lados positivos da pandemia. E esse movimento, como você mesmo falou, Fabiana,
que vem acontecendo nas universidades, de querer, né, mudar paradigmas, quebrar, né, o que está aí, o modelo biomédico, para realmente aproximar cada vez mais. A gente tem um projeto aqui, o Novo Olhar da Nutrição, que vem crescendo muito, muito com essa visão integrativa, e como você falou, dos psicólogos se aproximar dos nutricionistas, mas eu também coloco que o nutricionista se aproximar do psicólogo, não querer fazer tudo, né? Trabalhar de uma forma multidisciplinar, e a gente vem vendo muito isso nos nossos estágios, já no SUS, muitos modelos, e a ideia de ter modelos, né, de qualidade de vida para trabalhar com aquela população. Então, isso é muito benéfico também. Então, acho que já está tendo essa revolução, é caminhar, né? São pequenos passos para trazer esse movimento. E aí até coloquei, eu, Roberta, fui fazer uma outra formação profissional na área da parapsicologia, que é muito criticada ainda, né, no mundo acadêmico, apesar de ter nascido numa universidade, né, em Harvard, né? Por quê? Por eu observar nesse comportamento alimentar, quando eu gerenciei, por 5 anos eu vivi o ambiente da alimentação coletiva. Então eu falei, não, eu queria entender melhor os meus funcionários, né, na época, e os meus clientes ali. E eu fui estudar, e é muito bacana nessa questão da reprogramação mental, tanto que é uma das áreas que eu adoro, que eu sou apaixonada por estudar a mente humana e aproximar cada vez mais, né, disso, e trazer isso, mostrar o seu ponto de vista para os alunos, para ensiná-los também, né, a ter esse pensamento crítico. E como é que você muito bem colocou, né, Juliana? Não ter um modelo fechado. A gente construir em conjunto. Eu acho que a nutrição, na verdade, eu vou até além, a área da saúde nos pede isso nesse momento, né? Como também, quando você falou do diabetes, eu lembrei muito aqui, Fabiana, da psicossomática, né? Psicossomática, e eu falo por minha experiência no consultório, né? Algo que eu quero voltar ano que vem, após finalizar o doutorado, atender. Eu via muito, né? Eu estudava muito a psicossomática, a relação, né, que algumas patologias vão ter, né, com a nossa psicossomática. E o diabetes tem muita relação, pelo menos na minha prática, eu posso colocar como experiência, com a amargura na vida, pessoas que estão insatisfeitas, né? A gente acabou de conduzir um estudo com nutricionistas da área da alimentação coletiva. Então, são profissionais que deram um alto nível de estresse e tinha muita associação com a questão da valorização profissional, da insatisfação salarial, pessoas com pós-graduações ainda não tendo, né, aquele dito valor de remuneração que seria o adequado. Então, assim, o que está faltando? Será que, né, o empoderamento? Não sei, né? A gente está tentando buscar ações para que possamos ajudar esses profissionais também, né, a se sentirem realizados, porque tem muito nutricionista que acaba, né, tendo essa pressão também, né, passando aí pelas questões da gordofobia, não se aceitando, não tendo essa autocompaixão, porque é um profissional da saúde, aí vem aquela dualidade, né? E ainda não consegue se ajudar e que vem sendo a crítica da sociedade, como é nutricionista, porque já é no inconsciente coletivo que o nutricionista ele tem que ser um emagrecedor. E a nutrição é uma ciência tão ampla, tão complexa, né? Que tem muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser falada, né? E estamos aí, né, para apoiar a nossa profissão, revolucionar. Muito obrigada aí pela troca. Já quero ler seu livro, ainda não tive a oportunidade de ler, mas está na minha lista de desejos. Obrigada, Roberta. Alegria ter você aqui. E eu vou só fazer um comentário, assim, tentar ser sucinto, que você trouxe uma riqueza, né, e uma amplitude de coisas, assim, muito profundas. Mas eu acho que estamos todos aprendendo, né, constantemente. A vida é esse movimento de que a gente vai revisitando os nossos modos de fazer, a ciência vai evoluindo, por meio das trocas e dos debates que a gente vai revendo. Quando eu falo da gente rever formação, sim, existe um movimento dentro das universidades, das faculdades, de repensar, né, os projetos, mas de alguma maneira eu vejo que existe uma lentidão um pouco, as necessidades estão chegando e as coisas, né, eu entendo que a construção é profunda, mas eu sinto que a gente precisa talvez priorizar isso de uma outra forma, né, talvez colocar de fato numa escala de prioridade e avançar mais. Mas estamos todos muito sobrecarregados no trabalho docente, quem está lá dentro sabe disso, a gente mal está dando conta de si mesmo, dos seus, né, compromissos ali, no sentido do que cada um já assume dentro de um projeto pedagógico, e eu penso que muitas ciências podem se somar em muitos saberes, né, saberes científicos e não científicos, e a habilidade vem no fazer.
E o que eu sinto que falta na formação, o livro é uma forma de chamar para uma reflexão, né, e de rever esses modos. Mas o que eu sinto? Na formação acadêmica ainda é muito bancária, ainda é muito aula expositiva, existem estágios, existem campos de prática, não estou falando que são todos os lugares que isso ainda precisa ser melhorado, tem instituições que já estão bem avançadas, mas a habilidade, o viver lá ainda carece. Eu vejo isso por conta dos workshops, enfim, cursos que eu faço, assim, as pessoas chegam lá, nós estamos treinando, depois de formado, como que é escutar? Não, a gente tinha que já sair sabendo a escuta ativa e empática, e a gente sai depois para buscar curso de como que escuta. Então, aquelas habilidades básicas, socioemocionais mesmo, tinha que ser o início de tudo, até para a gente saber conviver melhor dentro dos nossos espaços, com os nossos colegas de acadêmicos, entre os professores, entre nós todos. Então, assim, aí é uma visão minha, né, que eu estou trazendo, não é guideline, não estou falando que tem que ser assim, mas foi onde que veio meus pontos de insatisfação, assim, eu não estou ainda muito confortável nesse lugar depois de ter despertado para essa consciência, e eu não estou muito disposta a esperar algumas coisas mudarem dentro de 5, 10 anos, que eu vou para outro campo, e nós todos vamos se ajustando, né, cada um vai tendo energia, motivação para estar nos espaços fazendo aquilo que, né, as pessoas podem se beneficiar. E é isso, feliz de ver seu movimento, Roberta, e é isso mesmo, tendo energia, vamos lá que as transformações precisam acontecer de fato. Michele, acho que você queria fazer uma pergunta e aí a gente tem 4 minutos. Ai, que Vou dó! ser rapidinho. Eu ia só fazer um comentário, parabenizar novamente a Fabi, que você é maravilhosa, fiquei sua fã, amei te conhecer. Já quero ler seus livros, já estava com vontade semana passada, agora só aumentou a vontade. E nisso que a gente está falando sobre a matriz curricular mesmo dos cursos de nutrição, isso é muito importante para começar essa mudança, né, do pensar como nutricionista em prol do paciente, né, e não de como a nossa consulta vai ser vista, e não, porque eu quero ir com fulana porque ela é maravilhosa, você viu tanto que a consulta dela é muito cara, deve ser muito bom. Tipo, ao nível que a gente chegou, não é para ser desse jeito. E eu sou da Unifesp, né, me formei lá, e a gente tem essa formação desde o início, que é em conjunto com outros cursos, com educação física, com psicologia, com terapia ocupacional, fisioterapia e serviço social. Então, a gente tem essa integração desde o início, e o que você comentou também sobre a purgação ser um exercício, né, ou fazer exercício em... Ai, como que fala? Fugiu toda a palavra agora, mas fazer muito para compensar, às vezes isso pode ser visto pelo profissional de educação física de um lado bom, tipo, nossa, isso aí, vamos lá, faz, pá, porque ele não está enxergando o que está acontecendo, ele não teve essa percepção. Então, isso tem que estar muito integrado, né, com todos os profissionais em prol da saúde da pessoa, né, e não da estética que ela vai ficar, não do físico. E, essa área é muito, muito linda. Mas espero que tenham mais pessoas assim, cada vez mais. Obrigada, Fabi. Obrigada, Michele. Olha, Eu acho que nós somos todos juntos aí nesse processo, né? Eu falo assim, eu só organizei o livro dentro de uma visão, mas olha quantas pessoas escreveram esse livro, né? Tem muita gente já, né, nesse universo tentando fazer as mudanças se potencializarem. Então, eu inclusive queria deixar aqui meu agradecimento, sei que está acabando, mas agradecer cada pessoa que escreveu aí nesse livro, porque eu não construí nada disso sozinha, a gente só trabalha, né, somando os esforços. Obrigada, Fabiane, obrigada a todos. Eu queria só, por a minha última questão, eu acho que muito mais profundo que isso, se a gente for falar sobre essa profissão, eu acho que a grande pergunta que se impõe agora é who am I? Quem é esse nutricionista? Quem que a gente quer que ele seja? A gente quer que ele seja esse generalista ou a gente vai especializar ele? Quem a gente quer? Eu acho que essa pergunta já faz mais de 30 anos que está faltando. Quem é essa pessoa? Porque tem outros profissionais que estão indo avante, justamente pelo nutricionista querer abarcar, e o hospital, e isso, ele sabe de tudo, ele sabe de comunicação, ele querer saber de tudo, ser esse generalista, conforme fala o CFN, está deixando muita coisa de escanteio.
Então, um gastrônomo dá de 10, um administrador de restaurante dá de 10, um médico nutrólogo dá de 10, e assim vai. Eu não estou falando de todos, tá? Estou falando enquanto classe profissional no todo. Então, a minha questão de estando longe, vendo outras formações, é pensar quem que a gente quer que seja esse profissional, que papel que a gente quer que ele desempenhe na sociedade, e que ele seja valorizado por ser bom naquilo, e não ser valorizado porque tem uma lei protegendo ele. Acho que esse é o grande problema, né? Em todas as discussões políticas e sociais desse profissional vai muito pelo protecionismo e não pela valorização de capacidades. Então, assim, é a minha visão. Acho que tem que agora chegar e fazer essa pergunta. Quem é ele? Quem que a gente quer que ele seja? Que papel que ele vai desenvolver na sociedade? E só para apontar uma coisinha aqui para a Roberta, sim, é muito triste, a gente fala muito, né, nos cursos da Vera Kiss, que a gente tenta formar profissionais, e a gente vai contra uma onda que tem muitos profissionais de nutrição, né, formados em nutrição, que não entendem de comunicação social, não entendem de redes sociais, e treinam nutricionistas para ter likes. E aí a gente sempre fala, não é para ter likes, Maristela está aqui, Arlete também, Michele, Mônica acompanha a gente sempre. A gente fala, tenha uma missão, tenha um propósito e queira ter seguidores orgânicos, aqueles que precisam e querem de você. Mas enquanto a gente estiver, de novo, não só nesse passo, né, no de vocês, Fabiana, eu vou de novo para a minha sardinha, mas enquanto a gente estiver na comunicação social, esses guidelines e essas missões deturpadas do que é a comunicação, qual é o poder dela, o que ela faz, o que ela não faz, e esses modismos, a gente vai continuar a ter problema, porque a gente luta, eu, enquanto, né, um papel de prevenção e de melhorar a qualidade da informação, eu luto contra o sucesso do like. Só que aí eu tenho pessoas que, ao contrário, acham que o profissional e lotar como é que fala? O consultório é ter like, é comprar like, é fazer live atrás de live, que tem que... Enfim, então, assim, só para pontuar isso, eu vou deixar isso aqui para todo mundo ouvir. Acho que a gente tem que realmente pensar e como vocês, né, na questão da alimentação e psicologia, eu acho que também a questão da comunicação. Comunicação a gente tem que aprender com quem comunica. Né? Não é porque eu sou nutricionista que eu sei comunicar, eu sempre digo, eu não sou publicitária, não sou de marketing, eu sou uma mera mediadora e a gente tem que continuar no nosso papel. Desculpa terminar com essa fala, mas é que temos que fazer essa grande pergunta e espero, né? Porque tem muita gente que aposta nessa profissão, que ama essa profissão e ela tem que ser valorizada. Por isso que eu acho que esses detentores do poder de negociação e de mudar tudo isso, devem fazer essa pergunta. Quem a gente quer que ele seja na nossa sociedade? Fabiane, vou deixar você terminar, porque hoje não é meu dia, é o seu. Agradeço, parabenizo mais uma vez pela profundidade, pela humildade, pela simplicidade, tudo no maravilhoso sentido, por abrirem isso, por terem já essa corrente toda no Brasil, e que traga, assim, para a Europa. E eu apoio, se eu puder apoiar, estou apoiando vocês com isso. Deixa você terminar. Gente, obrigada. Daqui a 15 dias vamos falar de alimentação indígena, maravilhoso também, com a Luana. Muda completamente o assunto, mas é delicioso. Ela é do Tocantins, Fabiane, a Luana. Sim, sim. Então, bora lá, Fabiane, deixa você finalizar. Eu vou finalizar agradecendo, né, cada uma de vocês que ficaram aqui dedicando um tempinho desse sábado para a gente estar aqui nesse espaço rico de troca. Agradecer também quem vai assistir depois, né, depois de assistir chegar aqui, então obrigada também. E eu sigo aí à disposição para a gente somar os esforços e fazer as trocas, né, eu acho que, enfim, estamos todos aprendendo e todos nós temos dons e talentos que, somados, eu acho que nos levam para lugares melhores. Então, desejo um ótimo final de semana para todo mundo. Seguimos juntos. Os livros estão com desconto até dia 19, lá no site do IASSE. Depois vocês dão uma olhada, quem estiver aí assistindo. Corram. Um beijo. Mas quem chegar tarde não é por causa do desconto. Comprem também, porque é maravilhoso, eu indico. Um beijo, Beijo, obrigada. obrigada. Tchau. Tchau, tchau.